vamos falar de outra ferramenta da Corteva, que está fazendo muito sucesso, né, no controle da broca, que é o Revolux, né. Eu estou vendo muito produtor falando dele, utilizando, já trazendo ele também para o seu manejo na fazenda. O Revolux não é mais uma novidade, né, mas o que explica esse sucesso dele, nos canaviais, ô Guerra? Bom, Marino, bom ponto que você trouxe. Revolux, ele não é tão novo assim, mas ele tem em torno de 5 anos aí de vida comercial, né. E aí o Revolux, ele traz algumas características bastante interessantes quando a gente pensa no manejo integrado de pragas, né. Então o Revolux ele é composto por 2 ingredientes ativos, então são 2 grupos químicos distintos do que a gente fala dos inseticidas mais utilizados aí, mais comumente utilizados ali em cana. Então a gente com esses 2 ingredientes ativos de 2 mecanismos de ação diferentes que estão presentes no Revolux, isso proporciona, como eu falei, um manejo integrado, evitando uma possível resistência da broca da cana, que seria um problema muito grande, né. Então, Revolux traz isso, então ele faz parte desse manejo integrado, dessa rotação de grupo químico que a gente fala, né. Então hoje, basicamente, grande parte dos inseticidas utilizado para broca é de um mesmo grupo químico, então o Revolux vem para fazer essa rotação desse grupo químico. Possui uma alta potência inseticida, de fato, controlando aí o que a gente tem que controlar, que são as lagartas da broca da cana-de-açúcar, evitando que elas entrem no colme e cause todo o prejuízo, né, toda aquela questão da galeria, todo aquele impacto que depois causa diversos prejuízos, não só em produtividade, mas também lá na indústria, né, de É, contaminação e tudo traz mais. doença para o canavial, né, que Leva é muita doença, uma porta, uma abertura, abertura né, de porta. para outros E patógenos. ele é impacto Ele é de na contato lagarta, e de ingestão, contato. isso aí. E Revolux também traz a questão da ação ovicida. Então ele atua também em outra fase da cultura, que além da lagarta, ele também tem ação ovicida. Então é uma estratégia extremamente interessante para que a gente possa, atuar nas gerações ali, quebrando o ciclo da broca, né. E além de ser altamente eficiente, ele entrega um longo período de controle, né. Então, realmente Revolux tem sido extremamente importante no manejo de broca do setor sucroenergético, Marino. Você falou nessas 2 ações dele, é uma dúvida que eu tenho sobre a praga. Hora que tá a lagarta, eh, o ovo também tá? Os ovos, né? Já estão lá? No ciclo biológico da praga, hoje nós devemos ter em torno de 4 a 5 gerações por ano de broca, né. Então, em alguns determinados momentos, a gente pode ter sim, ovo, a gente pode ter a lagarta, a gente pode ter o adulto, né. Então é extremamente interessante um produto que atua nessas 2 fases, tanto em ovo como na larva, né, como na lagarta ali da broquinha ali. Quando ela vai raspar o como, ela acaba fazendo a ingestão do Revolux e ela acaba morrendo. Ela tem uma rápida, velocidade de mortalidade dessas brocas ali, viu, Marino? Deixando, um alto controle, um longo período de residual, evitando que essa broca entre no como ali. Ninguém entra e nem abre a porta, né? Exatamente. Ô Guerra, e qual que é o manejo dele hoje do Revolux? Hoje o manejo do Revolux, né, então, a partir ali da primavera, né, quando a gente tem as primeiras chuvas, né, que a gente tem as primeiras gerações da broca, né, então a gente atua com a intervenção, com a aplicação de Revolux na dose de 150 ml, e por essas características, como eu falei, de também estar atuando sobre ovos, Revolux é a melhor opção para a primeira aplicação também, visando que a gente vai ter o impacto sobre as gerações futuras da broca. Então a nossa recomendação é, durante todo o período ali de primavera, verão, em algumas situações agora cana-planta também, que a gente precisa preservar essa cana, que é esse material mais nobre que a gente tem, então Revolux, a nossa recomendação, 150 ml por hectare. 150 ml e Isso. pode aplicar na seca já. Pode aplicar, quando a gente tem, infestações de broca, a gente deve estar trabalhando com a aplicação de Revolux. E mesmo na cana-planta, num preventivo também, na mesma dose. Isso, mesma dose, 150 ml.
por hectare. Tá certo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Onsugo também, né, que é outra grata surpresa que a Corteva trouxe aí para o mercado, né, como solubilizador de fósforo, né. Hoje como que tá a aceitação do Onsugo? Eh, eu vi muito canavial com Onsugo dando uma resposta muito positiva perante aquele período de seca, né. Ele faz a diferença mesmo? É, legal, Marino, bom ponto. O Onsugo, ele é um produto biológico, então, há 3 anos a Corteva decidiu entrar nessa plataforma também de biológicos, além de proteção de cultivos com produtos químicos. A gente está entrando também, nós já entramos, né, nessa, né, na plataforma de biológicos, com aquisições. Recentemente, a Corteva fez a aquisição da Stoller, que é um grande player nesse sentido, né, de nutrição vegetal, de bioestimulantes, né. Então, a Corteva entrou de fato nisso, então está trazendo pesquisa, inovação, todo o conhecimento técnico, e o Onsugo não é diferente. Então, o Onsugo também é um produto que ele foi desenvolvido e pesquisado por mais de 18 anos pela Embrapa, então também tem toda essa capacidade técnica da Embrapa de pesquisa, de trazer essa inovação. Então, por mais de 18 anos o Onsugo foi pesquisado pela Embrapa, ele é É uma composto. parceria com a Embrapa, né, Corteva. Exatamente, a Embrapa desenvolveu, esse produto, né, ela pesquisou diante de muitas cepas, chegou nas 2 cepas que são específicas para solubilizar e mineralizar fósforo, então são essas 2 cepas que estão presentes no Onsugo Eco, tá, que é o que faz o grande sucesso do produto, Marino, porque de fato ele solubiliza e mineraliza fósforo. Hoje a gente tem nos nossos canaviais a questão do fósforo, devido a toda a sua problemática, toda essa característica do elemento, então baixa eficiência das adubações que são realizadas devido a toda a questão da mobilidade, e isso é característica inerente mesmo do elemento, né, do nutriente. Toda a questão da fixação desse fósforo, que ele fica absorvido ali no solo, na matéria orgânica, na argila. Então, o sugo vem para melhorar essa eficiência da adubação que a gente já faz e também solubilizar e mineralizar esse fósforo que está absorvido ali, que está preso ali no solo, que a gente fala que nós temos um banco de fósforo. Porém, a gente não tem esse fósforo disponível ali no nosso solo para a raiz, para a planta poder absorver. Então, o onsugo ele é esse agente biológico que vai fazer essa solubilização e mineralização do fósforo, deixando esse fósforo disponível para a planta, para a raiz absorver, e quando a gente tem um sistema radicular muito mais bem desenvolvido, aí a gente, como você trouxe no período da seca, né? Aí nós temos plantas com sistema radicular mais desenvolvido, passando por um período de seca um pouco mais resiliente. Então, o produto traz essas características, além da formulação, né? Como eu disse, ele traz também uma formulação que permite que o produto possa ser aplicado nessa época também mais seca, seja no corte de soqueira, seja na vinhaça localizada, e que aí com o início das chuvas o produto começa a ser disponibilizado e fazer de fato a sua função ali na rizosfera, tá, Marina? Tá, então ele é aplicado em corte choqueira, né, ele pode ir na vinhaça, né, no Pode. tanque grande mesmo. Isso, a gente já fez teste de compatibilidades ali na vinhaça localizada, questão de temperatura, de matéria orgânica, então nós temos compatibilidade com a vinhaça localizada, tá? Podendo ser aplicado em conjunto no corte de soqueiro, como eu te falei, e também no suco de plantio ali, né? Na cobertura ali dos rebolos também nós temos a recomendação do onsugo para suco de plantio e para soqueiras. Para soqueiras. Você falou em solubilização e mineralização do fósforo, né. Eu acho que muito tá se falando, né, tá surgindo bastante coisa, mas, ainda eu acho que, falta um pouquinho de conceito, né. O que que seria uma coisa, o que que seria a outra, ô Guerra? É, de fato, Marina, quando a gente fala de biológicos, a gente precisa começar a separar muito bem as coisas, porque tem muitos agentes biológicos, mas a gente fala que hoje existe a tal da especificidade. E aí, determinada cepa, ela precisa ter especificidade. Pode ser uma mesma cepa, né, de uma mesma espécie, que ela é muito boa para controle de nematóides. Porém, existe outras cepas que têm outros controles que a gente fala da especificidade. Por isso que o onsugo foi pesquisado por mais de 18 anos, porque diante de uma série de mais de 300 cepas de bactérias, chegamos nessas duas, que realmente a especificidade dessas duas bactérias é solubilizar e mineralizar fósforo. De que forma? Quando a gente fala da solubilização,
muito do fósforo que está ali no solo, que veio das adubações que a gente faz ao longo do ciclo da cultura, ele fica absorvido, ele fica ligado a ferro, alumínio e cálcio. Quando ele se liga a esses três elementos ali no colóide da argila, esse fósforo ele não está disponível para a raiz poder absorver esse fósforo. Então a gente fala que é através de ácidos orgânicos que são produzidos por essas bactérias, né? Esses ácidos orgânicos vão quebrar essa ligação do fósforo com o ferro, com o alumínio, com o cálcio, então trazendo de novo o fósforo para a solução do solo, de forma que ele fique disponível para a raiz absorver. E a mineralização é aquele fósforo que ele está ligado à matéria orgânica, então uma vez que a gente faz essa quebra dessa ligação com a matéria orgânica, mineralizando esse fósforo e também trazendo ele para a solução do solo também. Então por isso que de fato o onçugo é um solubilizador e mineralizador de fósforo, tá? Então o fósforo ele fica preso tanto na matéria orgânica, como no alumínio, no ferro e no cálcio. Isso, ali no São colóide da 2 argila. formas diferentes. Por isso que a gente fala solubilização e mineralização do fósforo. E esse é um diferencial do Onsul. Exatamente. Essa é a grande especificidade e é o que o Onsugo tem trazido para o nosso produtor, para as usinas, de fato, isso aí, melhorando essa eficiência e melhorando o manejo do fósforo, que é um elemento tão importante para a cana-de-açúcar. Tá. O manejo de onçugo, ele se já tem algum dado, alguma coisa que com ele o produtor reduz a aplicação de fósforo ou não? Não, hoje nós não recomendamos a redução de fósforo, né, Marino? Porque nós temos uma heterogeneidade, uma diversidade de solos muito grande. Então, se a gente pegar solos do Triângulo Mineiro, de Goiás, com o Paraná, com o oeste de São Paulo, então nós temos uma heterogeneidade de solos, de níveis de adubação. Então, seria um erro muito grande da Corteva recomendar reduções de fósforo. O que a gente quer? Realmente é melhorar, otimizar essa eficiência dessas adubações que já são realizadas. Então, em alguns casos, alguns produtores já trabalham com algumas formas diferentes do fósforo, então abre também espaço para trabalhar com algumas formas diferentes, algumas fontes diferentes de fósforo, porque a gente vai estar melhorando a eficiência desse fósforo, tá? Mas a nossa recomendação não é que a gente reduza, pelo contrário, que a gente que a gente melhore e otimize essa eficiência de toda esse manejo, de toda essa adubação que envolve fósforo, tá? E isso ser refletido na planta, né? Isso se refletindo em produtividade, em longevidade. Então, se a gente tem, como eu falei, e eu costumo dizer que o sistema radicular da cana é como se fosse o nosso alicerce, a base de uma casa. Então, se a gente quer um canavial longevo, um canavial produtivo, a gente tem que ter uma base muito bem feita e isso passa pelo manejo do fósforo muito bem estabelecido, né? Proporcionando um canavial com um sistema radicular que possa superar todos os desafios aí ao longo da safra e durante todo o ciclo aí, levando também longevidade para esse canavial. Isso que você falou da flexibilização da fonte do fósforo é muito importante, né? Porque na hora de fazer conta ali do produtor do custo dele, ele pode pegar o custo do onçugo, mas aí ele vai ter alternativas para poder adquirir uma fonte que naquele momento esteja no valor mais acessível, né? E além da produtividade que ele vai ter, né? Isso aí dá uma abertura de mercado muito grande para ele, né? É isso aí, Marino. O Onsugo, ele traz essa possibilidade, né? Então, ele traz diversas possibilidades que o produtor pode estar optando. Claro que em função da necessidade esperada, do que ele tem ali nas suas amostras de solo, do que ele já tem de fósforo, do qual é o objetivo de produtividade dele. Então, também abre o leque para essas outras possibilidades, outras fontes de fósforo que ele possa estar adotando no seu manejo ali no momento da implantação da cultura ou até mesmo no corte de soqueira. Tá certo.